E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo e bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu estou seguindo essa estratégia aqui com base no gráfico Renko 10R que eu estou usando para o mini índice, certo? Então eu vou mostrar como são as entradas, como que eu estou levando os alvos e gerenciamento de risco, fechou? Então, bora lá. Bom, pessoal, antes de começar o vídeo e mostrar a estratégia em si para vocês, vamos para o nosso momento patrocinador aqui do canal, que no caso hoje sou eu mesmo. Então, se inscrevam, deem um like aqui e comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham sobre a estratégia ou alguma dica. Então, bora começar. Bom, então, pessoal, aqui eu estou no gráfico que eu uso para operar essa estratégia no dia a dia, quando eu posso operar. E é um gráfico do mini índice. Estamos no dia 8 de julho e esse gráfico aqui que eu vou fazer o backtest com vocês, mostrar como são as possíveis entradas e tudo, ele é do dia 7, é o dia de ontem, certo? Então aqui embaixo vocês podem ver que tem um oscilador, no caso é o estocástico, eu uso os dois, eu uso dois estocásticos, um de 8, seria o estocástico lento, né, o de 8 e o de 14. Isso eu uso para meio que como um filtro para as entradas. Eu vou explicar melhor. Aqui nesse gráfico, o que eu coloco? Uma média, como eu falei no vídeo, no primeiro vídeo do canal, eu uso essa média de 144 períodos. Então, ela é uma média de 144 que tem uma regra de coloração com base no cruzamento entre as médias de 50 e 80, certo? Ou seja, quando a de 50 cruza acima de 80, ela vai começar a ficar verde, mostrando que é uma tendência de alta. E quando a de 50 cruzar abaixo da de 80, ela vai pintar de vermelho, indicando que é uma possível tendência de baixa, certo? E além disso tem a VWAP aqui em laranja, certo? Essa do meio. E as VWAPs Bands, que eu também uso. Então, como funciona a entrada nesse sistema aqui? Vamos lá. O que eu costumo fazer? Então, como funcionam as entradas? As entradas aqui nesse sistema, elas vão funcionar em sinais de reversão, só que a favor da tendência. A gente pode ver aqui que a média de 144 está virada para cima, certo? Então, ela está verde. A gente vai buscar somente sinais de compra nesse gráfico, ok? Então vamos começar aqui que exemplificando vai ficar bem simples para vocês entenderem. Eu vou puxar o gráfico mais aqui no meio para poder colocar as barras maiores aqui, vocês irem entendendo melhor, certo? Então digamos, começou o dia operando com um gap aqui, certo? E as primeiras barras estão aqui. Aqui pode ver que ainda são 9 horas, 9 e 1 nessa barra aqui, ou seja, nos primeiros 5 minutos, geralmente é muito difícil. Se aparecer um sinal a favor que entre dentro desse sistema, ele é muito difícil de pegar porque é muito rápido, né? Nesse momento da manhã ainda tudo está muito rápido. Então eu costumo começar a dar as entradas a partir pelo menos das 9h05 da manhã, 9h10 mais ou menos. Então o que acontece? A gente está vendo. Bom, pessoal, como é que eu considero um sinal de compra no gráfico do Renko 10R? Para mim, o estocástico lento, o de 14 teria que estar abaixo da linha dos 20 e o de 8 também, né? Nesse caso aqui, você poderia ter dado uma entrada. Às vezes eu costumo entrar se o estocástico de 8 deu um sinal, pelo menos um toque na de 20, mesmo que o estocástico de 14 ainda não tenha dado, mas aí você tem que ter ideia que você vai estar entrando em um movimento provavelmente antecipado e não no melhor momento. Então, pode ser que você tome um stop e e você vai ter que estar preparado para poder entrar de novo se surgir um novo sinal, porque você entrou, digamos, meio afobado. Então, aqui poderia ter sido, eu vou marcar aqui para vocês a entrada que poderia ter sido possível, que seria essa daqui. Por que essas outras não? Nem essa daqui e nem essa. Porque se vocês notarem aqui embaixo, ó, nessa barra aqui, ela fechou positiva, porém o estocástico aqui embaixo, nem o de 8 nem o de 14. O de 14 estava super alto e estava acima dos 50, e o de 8, apesar de ter abaixo dos 50, ele não tinha tocado o de 20 ainda. Então nem essa, nem esta daqui, então nem essa e nem
essa entrada aqui teria sido possível porque os estocásticos, os filtros que eu utilizo aqui, eles não teriam habilitado a entrada, né? Apesar do sinal de reversão ter acontecido. Então, a única entrada aqui que eu acharia possível seria essa daqui, que o estocástico de 8 tocou na linha de 20 aqui, aqui embaixo, certo? Então, se eu tivesse entrado aqui, o que eu estou usando como stop loss aqui e take profit? Como eu disse, eu estou seguindo aquele modelo do Storm, então no gráfico de 10R eu estou usando um stop aqui de 150 pontos. Então, se a partir desse sinal aqui, se você tivesse comprado a massa, o rompimento dessa caixa, desse candle, em 101,75, seu stop teria ficado em 100,925, certo? Com 150 pontos abaixo. E o que eu faço é colocar uma parcial de 150 pontos e a outra em 300 pontos. O que eu tenho notado é que muitas vezes vai pegar de 150 e vai dar uma voltada, pode até chegar no seu preço de entrada e aí então ir para os seus 300 pontos. Então, nas últimas vezes eu estou acabando trocando um possível ganho de 300 pontos nessa última por um risco de eu tomar um stop depois de eu ter feito a parcial. Ou seja, digamos, eu entrei aqui, ele foi nos 150 pontos na primeira parcial, me deu 150 pontos. Meu stop ele não está movendo para o 0 a 0, eu continuo deixando ele no mesmo local, porque se voltar e me estopar, eu fico no 0 a 0, certo? A operação não vai ter dado lucro, mas a maioria das vezes eu estou vendo que ela chega nos 300 pontos apesar de demorar. Só que se você, a partir da sua parcial, tiver movido o stop para o 0 a 0, é muito provável que ele volte somente para te tirar e aí então vá para o seu alvo. Isso eu estou falando, pessoal, porque você tem que lembrar que está operando a favor de uma tendência forte aqui no caso, né? A média de 144 aqui está bem inclinada para cima, ou seja, a compra está bem mais forte do que a venda. Sempre tenham isso em mente. A gente quer operar a favor das médias para poder buscar alvos maiores e não ter que ficar fazendo parciais e saindo antes do alvo proposto. Então, beleza. Essa primeira entrada poderia ser possível, né? Eu vou colocar aqui ela como possível, mas não seria a melhor entrada, porque o estocástico de 14 não passou abaixo dos 20. Então, a partir disso, se a gente tivesse entrado aqui no rompimento, teria batido ali na primeira parcial, certo? 150, fez uma barra negativa e depois logo depois fez uma barra positiva. Então eu coloquei aqui para vocês poderem ver, tá no simulador. Aqui o mercado está aberto agora e está no simulador aqui. Então ali teria pegado o primeiro alvo aqui, certo? Fez uma barra negativa, uma positiva, uma negativa, ou seja, está meio lateralizando. Meu stop continua aqui embaixo, não movi para a entrada, certo? Apesar do estocástico aqui em cima ter cruzado. O que eu estou tentando fazer é deixar mais tempo trabalhando o preço para eu poder buscar alvos maiores, já que eu estou a favor de uma tendência, certo? Então, continuando aqui, demorou um pouco e pegou aqui, certo? Então, lá pelas 10h01 e a entrada foi às 9h30. Então, meia hora de operação pegou o alvo. No caso aqui, se você estiver operando com 2 contratos, a parcial em 150 pontos e a outra em 300. Então, aqui são 30 e 60, são R$ 90 por operação, certo? Então vamos para o próximo sinal aqui. A gente está buscando compra porque está uma tendência de alta. Então vamos evitar entrar vendido aqui nesse gráfico, certo? Apesar de ser possível, gente. Vocês podem entrar vendido, só que eu estou mostrando um modelo que seja seguidor de tendência, ou seja, ele com mais facilidade irá buscar alvos mais longos do que o seu stop. Entendeu? Então, para você vender em uma tendência aqui de alta, você tem que ter noção que você não está a favor da tendência. Então, provavelmente um scalp não seria ideal nesse caso. Então, indo para a próxima entrada aqui no dia, vamos ver a que hora você teria tido uma segunda entrada.
Bom, pessoal, aqui a gente tem outra entrada que está exatamente dentro dos parâmetros aqui que eu uso para a estratégia, que é o estocástico lento de 8 e de 14 estão sobrevendidos aqui abaixo de 20. Eu cortei a VWAP, eu cortei a VWAP Band com o preço vindo e ele fez uma barra de reversão para mim, certo? Eu entro no rompimento dessa barra aqui. Então, entrando no rompimento dessa barra, com todos os parâmetros, a gente vai ver como se sairia. E aí o preço vem, realizou a primeira parcial, stop continua onde está, preço voltou na VWAP Band, fez o pivô, e aí então foi para o alvo, certo? Mais R$90 aqui. Então vamos para a próxima entrada agora, procurar uma outra entrada. Aqui uma nova entrada, gente. Então eu vou marcar aqui a que foi agora há pouco, né? Que foi essa. E agora essa daqui. Essa também é uma entrada igualzinha à que estava anteriormente, que é o preço estava aqui em cima, né? Desde essa compra que eu fiz, ele veio aqui para cima. Na volta, ele parou nessa VWAP Band. O preço no estocástico lento, nos dois, tanto no de 8, na verdade aqui, você pode ver que no de 8 ele veio abaixo do de 20 e no de 14 ele tocou no de 20. Então, para mim, isso já pode gerar uma entrada se aparecer o sinal. E o sinal apareceu, que é essa barra aqui de reversão de compra, certo? Então, novamente, a gente entra aqui no rompimento, comprando ela. E foi e tomou stop nessa. Então, menos 150 pontos com dois contratos são menos R$60. Aqui a gente vai ter uma nova entrada. Por quê? Porque o estocástico lento de 8 e de 14... Gente, vocês podem ver que é sistemático. Então, sempre que tiver dando sinal, os filtros estiverem a meu favor e a tendência estiver a meu favor, rola a entrada, entendeu? Então, tá caindo o preço em uma tendência de alta, o estocástico lento de 8 e de 14 estão abaixo do de 20, deu o sinal de compra, que é a barra, o rompimento dela, a gente entra comprando com 150 pontos de stop, parcial em 150 e ao take profit em 300. Esse daqui deu compra, foi para parcial, recuou e aí formou um pivô. Ó, como às vezes pode demorar, entendeu? Para fechar as barras. E querendo ou não, é aquilo que eu falei. Aqui, se você tivesse saído nessa primeira parcial, se você tivesse saído nessa primeira parcial e colocado seu stop no 0 a 0, é óbvio que você já está garantindo 150 pontos, mas muitas vezes esse pivô aqui acaba vindo tocar nessa região aqui, porque essa entrada aqui, ela é muito forte, muita gente acabou entrando aqui. Então, muitas vezes ele vai acabar vindo tocar no seu preço, e se seu stop estiver no 0 a 0, você vai sair da operação, e o que era uma operação favorável para você, o que era uma operação que estava a favor da tendência. Então, é aquela troca, né? Você tem que analisar, isso vai de pessoa para pessoa, eu só estou dizendo nesse sistema aqui o que eu acho que é melhor em questão de retorno e risco. Então, nesse caso aqui, demorou, certo? Começou a lateralizar isso daqui, abaixo dessa VWAP Band. O preço quis voltar e estava demorando para ir. Mas aí pegou e... Deixa eu colocar... Opa, chegou água. Então, aqui chegou no segundo alvo, certo? Vou colocar mais para cima aqui. Bateu aqui, foi uma operação que deu entrada às meio-dia e 3 e a saída dela foi 3h20 da tarde, ou seja, pode ver que demorou bastante aqui, foram 3 horas de operação. Então, mais 90 aqui nesse caso. Bora ver se teve mais entradas nesse dia. Eu esqueci de marcar aqui essa entrada aqui. Então, essa entrada aqui deu loss e essa daqui deu ganho de novo. Aqui, pessoal, às 3h30 da tarde teve uma outra entrada, então, porque podem ver de novo que os estocásticos estão abaixo do de 20 e deu um sinal de compra aqui logo depois da passagem do preço abaixo dessa VWAP Band. Então, a entrada no rompimento dessa barra aqui
ao retorno da tendência, né? Porque a gente está, lembrando, sempre a favor da média de 144. Então, essa daqui acabou pegando a parcial agora. E não sei se chegou a tocar no alvo, parece que sim. Deixa eu ver. Essa barra aqui teria sido máxima 65, sim, rompeu então em 4,70, máxima pegou em 7,70, sim, pegou exatamente no alvo e reverteu. Bom, pode ter sido que aqui nesse caso, por conta da volatilidade ou da liquidez, nesse ponto, não sei se você teria conseguido sair. Nesse caso aqui, sim, é até importante ter tido um exemplo desse para mostrar. Então, a entrada aqui, certo? Deu uma entrada, você entra no rompimento da barra, fez parcial e está indo para o segundo alvo. Quando está indo para o segundo alvo aqui, praticamente foi se você não saiu aqui, andou 99% do que você queria que andasse, certo? Se você não saiu aqui por conta de liquidez na hora, porque em alguns momentos, mesmo que toque no seu preço, muitas vezes pode ser que o mercado não esteja líquido o suficiente para te dar a saída naquele momento. Então, se você não saiu aqui, o que eu faria é ter saído nesse fechamento aqui dessa barra. Então, se eu não conseguir sair lá em cima, fecha. Quando fechou essa barra aqui nos 102,645, você sai. Você aperta encerrar a operação e acabou. Aqui você vai ter saído com 160 pontos. Vai ter deixado aí 120 pontos na mesa, mas a questão é, você está trocando 1% da distância que devia ter andado por 99% do seu resultado em relação a esse trade. Então não faz o menor sentido, entendeu? Então aqui eu teria saído no fechamento dessa daqui. Tem que pensar nisso, gente, porque não faz nesse caso, nesse cenário, já não faz mais sentido você ficar com o stop aqui embaixo ou mesmo puxar o stop aqui para o 0 a 0, entendeu? Não faz sentido isso. Porque se chegou lá em 99% do seu alvo e vai voltar tudo, não faz o menor sentido você continuar nessa operação aqui. O que faz sentido para mim é você ficar numa operação que já estava nos seus parâmetros, do tipo, pegou 150 pontos, eu sei que o mercado pode dar uma voltada e tocar no meu preço e por isso que eu deixo meu stop aqui embaixo. Agora, quando o mercado foi para o meu alvo, no meu segundo alvo lá, 295 pontos, e não pegou os 300 pontos e voltou e mostrou que quer voltar, eu saio nesse fechamento aqui. Porque ele já veio praticamente onde eu queria e eu não saí por uma questão de liquidez ou muitas vezes por um tique você vai ficar fora, entendeu? Então tem que ser meio ágil nesses momentos. Por isso que, como o Stormer disse no vídeo dele, esse modelo ele é muito, muito ativo. Então você tem que ficar atento a esses detalhes, certo? Então vamos ver se teve mais alguma entrada aqui. Já são as 3h40 da tarde aí, mais ou menos. Aqui teve outra entrada. Deixa eu sinalizar ela aqui para vocês. Aqui nessa barra, opa, essa daqui. Deu rompimento e deu entrada. Porém, ó, pegou stop, hein? Nessa daqui pegou stop. Na hora. Então foi às 3h49 da tarde, deu outra entrada e foi stop nessa. Aqui teria dado uma outra entrada, mas já são as 4h38 da tarde. Aqui já começa a ficar... Bom, depois do meio-dia já começa a ficar meio enrolado para esse sistema. Agora, depois das 3, com certeza eu já não aconselharia você estar operando, certo? Porque geralmente no momento da manhã é o momento que vai ter maior volatilidade. Vocês podem ver até pelo volume aqui na manhã, ó, isso é o gráfico de hoje, do dia 8, no volume da manhã aqui é sempre maior do que o da tarde, geralmente. Apesar de ter alguns picos à tarde. Mas, então, digamos que o dia tivesse encerrado por aqui, certo? Então, quantas operações seria? Você conseguiu aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações, das quais 2 delas foram stop e 4 delas foram gain, certo? Então aqui foram 6 operações,
4 delas foram gain, então você tem aí 66% de taxa de acerto, para os que gostam de saber disso. Tá meio tá bem dentro do padrão aí para esse sistema, cerca de 60% eu acho que é o que esse sistema deve entregar aí no dia a dia, se você estiver operando somente a favor da tendência. Obviamente que vai ter dias que vai ser diferente, certo? Quando o mercado não tiver muito bom para esse sistema. Porém aí costuma entregar uma taxa de acerto em 60%. Então, se a gente teve quatro ganhos aqui, cheios, foram com 2 contratos, foram R$90, multiplicado por 4, foram R$360 brutos, certo? E 2 loss de 60, menos 120, ou seja, 360 menos 120. Então, no total aí, com 6 operações no dia, com 2 contratos, você conseguiria ter alcançado R$240. Bom, isso foi no gráfico de ontem, gente, no dia 7 de julho. Então, o que eu quero mostrar é que esse sistema sim funciona e o que ele requer é uma entrada bem assertiva, ou seja, entrada no momento que os filtros estiverem a seu favor, a tendência estiver ao seu favor e até as VWAP bands, entendeu? Então, o que eu costumo é não entrar contra a tendência, apesar de ser possível. E vocês podem ver que com 6 operações aqui no dia, dá para conseguir um resultado bom. Isso com 2 contratos eu estou dando exemplo aqui, certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha resumido aí um pouco do sistema para vocês, mostrado como é que funciona, as entradas e tudo. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo, que assim que eu puder eu vou responder. Não esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para o YouTube notificar vocês quando eu postar os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Um abraço e até mais.